Artista com formação internacional e de grande importância para a história do Brasil. Nasceu no ano de 1832, na antiga Nossa Senhora do Desterro e atual Florianópolis. Em 1845, ainda bem jovem e em Florianópolis, sua jornada artística se inicia com estudos de desenho com o argentino Marciano Moreno. Depois de 2 anos, Vitor se muda para o Rio de Janeiro e se matricula na Academia Imperial de Belas Artes. Seu ingresso no curso de pintura histórica, em 1849, pode ter sido o fator que o levou a seguir o caminho deste gênero. No ano de 1852, a Academia Imperial de Belas Artes lhe concede o Prêmio de Viagem à Europa. No período de 1853 a 1861, começando em Roma, Meirelles frequenta as aulas dos artistas Tommaso Minardi e Nicola Consoni, expandindo seus conhecimentos. Muito estudioso e dedicado, não deixa passar a oportunidade de estudar figura humana pelas obras de Tiziano e Paolo Veronese, sendo este o maior interesse para Vitor. Sua condição de pensionato, que já estava no fim, fora estendida, e o artista segue para Paris, onde se matricula na Escola Superior de Belas Artes, em continuidade de seus estudos, agora com o artista Léon Cogniet, e logo após seu discípulo Andrea Gastaldi. Ainda na Cidade Luz, pinta o quadro Primeira Missa no Brasil, que em 1861 é exposta no Salão de Paris. A saber, durante sua permanência no exterior, Meirelles mantinha contato com Porto Alegre por correspondências. Enfim, seu intercâmbio termina e após 1 ano de seu retorno ao Brasil, o artista agora tem o cargo de professor de pintura histórica e paisagem na Academia Imperial de Belas Artes, dando como retorno o que adquiriu na mesma e na Europa. Vitor Meirelles é reconhecido por retratar fatos históricos brasileiros, muito por causa das obras oficiais encomendadas pela monarquia ao longo de sua carreira, o que acarretou a exoneração do seu então cargo de professor na academia. Sem seu emprego e na fase final de sua vida, Vitor começa a fazer panoramas da cidade do Rio de Janeiro, entristecido por causa do esquecimento de suas obras históricas, sobrevive com exposições públicas dos seus atuais trabalhos. Apesar de tudo, Meirelles tem participação importante na formação de muitos artistas da época, devido ao seu vasto conhecimento, experiência e talento. Em ordem cronológica, começamos com o quadro Primeira Missa no Brasil, de 1860, que foi produzido em Paris no período de 2 anos e exposto pela primeira vez no Salão de Paris, baseado na carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve o acontecimento. Seu sutil jogo de cores e esquema de configuração prendem o espectador, deixando na memória a lembrança e imagem de como foi o acontecimento. Um altar com uma cruz, 2 padres, a guarda portuguesa, o gentil observando e admirando, e os nativos rodeando a celebração. Moema, de 1866, é uma das personagens do 6º canto de Caramuru. Moema e outras índias se atiram no mar, atrás do navio que leva ao português, por quem estão apaixonadas.
A Índia, diferentemente das outras, não retrocede e acaba por sorver-se na água. A pintura não é descrita como uma cena do canto, mas sim uma sugestão do autor ao que poderia ter acontecido com o corpo. Não é a protagonista e a mais retratada das personagens, mas foi escolhida por Vitor Meirelles em um momento em que o tema indianista estava em voga, fazendo referência ao país. Como característica, destaca-se também o tradicional nu horizontal renovado. Mesmo reproduzindo a morte, suas curvas e traços delicados denotam vida, tendo em vista o estilo europeu muito comum na época. Além de todo o significado e história de Moema, Meirelles fez a junção de dois segmentos muito falados: a exposição do corpo no feminino, o nu artístico, e assuntos pátrios. A obra Batalha dos Guararapes, de 1875, retrata a derrota dos holandeses para os soldados defensores de Portugal em 1649. Foi produzida durante 6 anos por causa das viagens de Vitor a Pernambuco para coletar informações e fazer estudos do local, a fim de enriquecer seu trabalho com elementos fiéis e reais. Em 1879, a tela é exposta na Exposição Geral de Belas Artes e gera polêmica, por além de estar localizada bem próxima à Batalha do Havaí de Pedro Américo, levanta dúvidas e questões quanto à sua originalidade e possível plágio. Sobre tais questionamentos, Consuelo Alcione Borba Duarte discorre: o fato de um artista extrair de maneira quase literal conjuntos ou partes inteiras de suas obras a partir de outras era para alguns visto como plágio, esquecendo-se que, nesse contexto, o que se buscava num quadro histórico não era originalidade, mas a citação que levava, muitas vezes, à transposição de modelos ilustres.